Da palavra de Deus, quero ler um texto, aproprio-me de um texto que está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Queridos irmãos, queridos amigos, quero vos falar nesta noite sobre a família, uma ideia de Deus. A família, que é um plano de Deus. E como nós, responsáveis pelas nossas famílias, devemos nos comportar para conduzi-la na presença do Senhor. Nós temos muitas lições a aprender com a família de Ló. Primeiro, nós queremos falar sobre o perigo de escolher, sobre o perigo de decidir sem consultar o Senhor. Há um grande risco em tomarmos decisões sem consultarmos a Deus. Há uma necessidade de consultarmos o Senhor sobre tudo que vamos fazer na nossa e com a nossa família. Ló, segundo o texto que acabamos de ler, fez uma escolha. Quando Abraão, entendendo que não daria mais para conviverem no mesmo espaço ali, porque eram dois homens riquíssimos e a palavra diz que a terra não suportava os dois juntos, né? Eles tinham abundante gado, prata, ouro, e não podiam mais estar juntos, porque o pasto não dava para o gado dos dois, eram muitos animais. Então, Abraão diz para Ló, o seu sobrinho: olha, nós somos parentes, nós não vamos brigar e não vamos deixar os nossos trabalhadores brigarem entre si. Nós vamos então nos apartar e eu lhe dou o direito de escolher.
Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E Abrão, que tinha toda a liberdade, até por conta da idade, da autoridade de tio, que poderia decidir primeiro, escolher primeiro, deu a Ló esta primazia. Disse: você pode escolher. E Ló não consultou o Senhor. Ló tomou uma decisão de si mesmo e escolheu as campinas próximas a Sodoma. Esta decisão de Ló não foi tomada levando em consideração o bem-estar espiritual, social e moral da sua família, mas tão somente com a visão dos negócios financeiros, os lucros e os bens materiais. Ló olhou, e a Bíblia diz que ele então levantou a sua cabeça e olhou para as campinas que davam para as bandas de Sodoma e de Gomorra. Então ele se agradou, porque ali o pasto era verde, era uma terra muito boa, e ele não pensou, porque o texto bíblico já vai nos mostrar que ele tinha conhecimento de que os homens de Sodoma eram homens maus. E ele tinha esse conhecimento. E ainda assim, ele tomou a decisão de seguir em direção a Sodoma, pensando unicamente nos negócios financeiros, nos lucros e nos bens materiais. Essa decisão de Ló não foi pensando no bem-estar espiritual, moral da sua família. Foi apenas negócios. E assim também algumas pessoas em nossos dias, não é? Alguns irmãos, algumas irmãs que são responsáveis por suas famílias, têm tomado também decisões assim, sem olhar se vai perder os filhos, sem observar, sem consultar a Deus para saber qual a opinião, o que é que Deus quer para as suas vidas. Dizem apenas: nós vamos para a cidade tal, eu sei que lá é difícil para as crianças se congregarem, a gente vai congregar muito menos, as crianças só poderão ir quando nós as levarmos, porque o templo fica longe da casa que nós estamos procurando lá, ou que já encontramos, mas lá nós vamos ganhar muito dinheiro, nós seremos bem-sucedidos. E eu digo a você que não há sucesso se perdermos a nossa família. Se você se tornou uma pessoa rica, se você se tornou uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas perdeu a fé, perdeu a sua família, perdeu, ainda que você tenha perdido apenas um filho para as drogas ou para o mundo, de qualquer forma, você teve um prejuízo irreparável, um prejuízo que os bens materiais não cobrirão. Então, é necessário, é muito importante que não façamos como Ló e a sua família. Não façamos como Ló na hora de decidir, não é, sobre coisas importantes para a nossa família, sem consultar o Senhor, sem perguntar para o Senhor: Senhor, tu te agradas disso, não é? Eu vou colocar o meu filho para estudar lá na capital, eu vou colocar o meu filho para estudar na outra cidade, vou colocar meu filho para estudar em um outro estado, em um outro país, não é? E sem consultar o Senhor, sem perguntar para o Senhor se realmente é isso que Ele quer, se realmente é isso que Ele deseja, não é? Aí muitas vezes aquele jovem, aquela jovem que foi, não é? Ou alguém da família que foi, o esposo que foi para passar anos longe de sua família, não é? Para ganhar mais dinheiro, para terem mais recursos, e a família, não é? Se dispersou, a família foi destruída. Então eu volto a lhe dizer que não há sucesso quando perdemos a nossa família. Então, aprendendo ainda com a família de Ló, nós vamos entender que nós devemos consultar a Deus, não é?
sobre todos os nossos negócios, sobre tudo que diz respeito à nossa família. Queridos irmãos, nós devemos consultar a Deus até naquilo que parece óbvio, até naquilo que, assim, está patente que o que tem que ser feito é isso. Mas vamos consultar o Senhor mesmo assim. Vamos perguntar para o Senhor assim mesmo, né? Nós temos aí o caso que está registrado lá em 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, que é o caso daquela viúva, né, cujo marido morreu e deixou uma grande dívida para ela pagar. Ela, não tendo com que pagar, os credores iam levar seus 2 filhos como escravos. Então ela recorre ao profeta e, quando chega lá, diz a Eliseu o que está acontecendo. Então o profeta diz: volte para sua casa e peça emprestadas vasilhas vazias e não poucas, não é? E tendo recebido em casa essas vasilhas, não é? Esse azeite que você disse que tem um pouquinho lá na sua casa, nessa botija um pouquinho de azeite, deite o azeite sobre essas vasilhas vazias, não é? E aí ela foi embora. Ao chegar em casa, ela pediu a todos os seus vizinhos todas as vasilhas possíveis, encheu a sua casa de vasilhas vazias e começou a deitar o azeite naquelas vasilhas. Ora, uma pequena botija de azeite foi enchendo tonéis e tonéis, né, de azeite. Um milagre estava acontecendo na sua casa. Então, depois de chamar o filho e dizer: traz aqui mais uma vasilha vazia, o filho responde: não há mais nenhuma vasilha vazia. E então o azeite parou de jorrar. E ela voltou ao profeta. Olha, estava patente, era óbvio, estava claro que o que ela tinha que fazer era vender o azeite, pagar a sua dívida e ficar com o que sobrou. Mas ela, mesmo sabendo que poderia fazer isto, que isto era óbvio, ela voltou lá e consultou a Deus através do profeta e disse ao seu senhor, como ela o chamou, e disse ao profeta: olha, nós fizemos como o senhor mandou e está lá tudo pronto. O que eu devo fazer agora? O profeta simplesmente diz aquilo que estava claro aos olhos de qualquer pessoa. Ele simplesmente diz: volte lá, venda o azeite, pague a sua conta e vá viver do resto. Mesmo ela sabendo que este era o caminho que deveria ser percorrido, ela foi consultar o Senhor, porque naqueles dias consultar o profeta era consultar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos fazer isto com a nossa família, até mesmo naquilo que a gente diz: não, mas isso aí está claro que a gente deve fazer assim. Mesmo nesta condição, consulte a Deus, pergunte a Deus, fale a Deus sobre esta situação. Não deixe a sua família sem a proteção do Senhor. Não deixe a sua família sem o cuidado do Senhor. Não deixe de consultar a Deus sobre qualquer coisa, sobre o curso. Você, meu irmão, que é filho desta família, que deseja fazer uma faculdade, pergunte a Deus: Senhor, qual é a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Em qual área do conhecimento o Senhor quer que eu trabalhe? E aí Deus vai lhe respondendo, vai lhe direcionando, Deus vai falando, Deus vai guiando, porque Deus tem interesse de guiar a nossa vida em tudo. Vai escolher uma moça para casar, vai escolher um rapaz para casar, consulte a Deus. Deus conhece seus filhos e Deus sabe quem é a melhor pessoa para você. Existem aí muitas pessoas dizendo que Deus não está nem aí para isso, que a gente é que deve escolher conforme a nossa vontade, conforme os nossos olhos. Queridos, prefira perguntar para Deus. Prefira perguntar ao Senhor. Consulte a Deus sobre este noivado, consulte a Deus sobre este casamento,
Consulte a Deus sobre esta faculdade, consulte a Deus sobre este emprego, consulte a Deus sobre esta viagem, consulte a Deus sobre esta mudança, consulte a Deus sobre todas as coisas, converse com Deus sobre todos os assuntos, pergunte a Deus. Deus, Ele está sempre disposto a nos guiar, a nos orientar em tudo. Não faça como Ló, que levantou os seus olhos e então, parece assim na minha mente agora, que nem aqueles desenhos animados que os olhos, do personagem viram 2 cifrão, Então assim, não seja isso, não apenas repare o material, o financeiro, mas veja se a sua família vai ser edificada, veja se isso vai ser bom espiritualmente para você, para sua esposa, para os seus filhos, veja se isto vai ser bom para a sua vida espiritual, você que está pensando em viajar, para trabalhar fora ou para estudar fora, consulte a Deus, pergunte a Ele sobre todas essas coisas, tá certo? Nós vamos continuar esta mensagem em um outro programa, tá certo? Porque nós queremos detalhadamente conversar com você sobre este assunto. Então, hoje, guarde no seu coração esta parte, tá certo? Consultar a Deus, perguntar a Deus, não levar em consideração apenas a visão humana material, mas consultar a Deus é sempre a melhor coisa em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, sabendo que a sua família é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus, tá certo? Então, não jogue este projeto fora. Deus tem muita coisa boa para realizar através de você e através da sua família e na sua família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem.